Sinta-se bem-vindo aqui no nosso meio. Louvamos a Deus porque Ele te trouxe aqui essa noite, para que junto conosco possamos louvar a Deus, possamos ouvir a Tua palavra. Amém, 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 amém. Que assim seja, pela graça de Deus, para a glória de Deus. Semana difícil essa, que semana difícil essa que nós passamos, mas o Senhor nos sustenta. A sua boa mão, Ele nos segura, forte e firmes. E por isso estamos aqui para adorá-lo, para ouvir da sua voz, que nos dirige, que nos abençoa, que nos fortalece. Amado irmão, abra a sua Bíblia comigo em Hebreus. Visitante, amigo, se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo no final do Novo Testamento, no final, próximo de Apocalipse, você encontra um livro, Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós estamos considerando nesses dias aqui, neste púlpito, nesses domingos à noite, sobre a fé que agrada a Deus. O livro de Hebreus fala sobre a fé genuína que agrada a Deus. Tem uma fé cristã que agrada a Deus, e tem uma fé qualquer que até o diabo tem, que não agrada a Deus. É aquela fé da pessoa que diz: eu acredito, eu respeito, mas realmente não vai, não busca Deus. Só busca Deus quando a coisa aperta, e a hora que a coisa melhora um pouquinho, essa pessoa que diz que crê em Deus, na verdade já se afasta e se sente dono do mundo de novo. Mas tem uma fé que deixa a gente a vida toda perseverando, lutando e firmes no Evangelho, lutando contra o pecado. É a fé que agrada a Deus. E através do livro de Hebreus o que a gente vê é o seguinte: Cristo é maravilhoso. O livro de Hebreus fala que Cristo, ele é maravilhoso. Ele é maior que Moisés, é maior que os sacerdotes, ele é maior que os sacrifícios, ele é maior do que os próprios anjos que traziam visões para o povo de Deus no Antigo Testamento. O Cristo é maravilhoso, o seu evangelho é libertador. Porém, eu e você, assim como os autores, os destinatários dessa carta aqui, eu e você vivemos numa sociedade pagã, uma sociedade incrédula, materialista, uma sociedade que já excluiu Deus da sua agenda. Nós vivemos numa sociedade, pensa bem, uma sociedade que já excluiu Deus das suas festas. O carnaval está chegando aí, Deus é totalmente excluído e até agredido através das músicas, das danças e das festas carnavalescas. Espero que não tenha nenhum jovem aqui, não tenha nenhum adulto aqui pensando em adorar o diabo no carnaval. Mas nós vivemos nessa sociedade pagã, incrédula, materialista, carnal, gosta de imoralidade. Uma sociedade que já excluiu Deus das suas festas, das suas músicas, dos seus valores. E o livro de Hebreus capítulo 11 fala que para você permanecer firme no Cristo maravilhoso, nas bênçãos que Ele tem para você aqui, agora e no futuro e na eternidade, para você permanecer firme, você precisa de uma coisa chamada fé. Confiança forte e firme em Deus. Por isso o capítulo começa definindo fé, dizendo: ora, a fé, olha aí o capítulo 1, o capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Fé é forte convicção, não é eu acho, eu acredito da boca para fora. Fé é certeza daquilo que esperamos, é prova daquilo que não vemos. E daí o autor fala: foi por meio desta fé, que é muito importante, que Abel, que Enoque, que Noé, que Abraão, que Moisés, que Isaac venceram. Eles agradaram a Deus, eles tiveram a bênção de Deus. Daí no versículo 6 fala: pois sem fé é impossível você agradar a Deus e ter a bênção de Deus na sua vida. Daí fala: pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer crer que Ele existe e que Ele é bom, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E hoje nós vamos ver dentro desse capítulo o exemplo da vida de um tal de Jacó. Jacó foi um homem do passado que agradou a Deus porque ele creu em Deus, ele viveu pela fé. Ele não foi perfeito, ele tinha tantos defeitos quanto eu e você, mas ele permaneceu firme na sua fé.
e Deus se agradou de Jacó. Jacó é honrado aqui, mencionado com honras. E Jacó, pela fé, alcançou uma coisa que você pode alcançar também. Uma coisa que você, conforme eu explicar aqui, você vai ver, eu desejo isso, eu preciso disso. Vamos ver versículo 21, que é o nosso versículo hoje. Hebreus 11, 21. Pela fé, diz o verso, pela fé, Jacó, à beira da morte, já bem velhinho, pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, ou dos filhos de Jacó, de José, e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. O texto está aqui no quadro, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? É esse versículo que eu quero explicar para você e aplicar para você aqui hoje. Então é importante que você grave esse verso. Vamos ler juntos para isso. Leiamos. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Querido Deus e Pai, fala aos nossos corações. Pai, nós não queremos sair daqui, eu não quero sair daqui, Senhor, ouvindo a voz apenas do homem. Que o poder do Teu Santo Espírito agora toque cada um dos nossos corações, e através da Tua palavra sobrenatural, poderosa, nós possamos ser enriquecidos, abençoados, desafiados, cobertos com o Teu poder, Senhor, para vivermos as verdades que contém neste pequeno versículo. Em nome de Jesus, assim nós clamamos e pedimos. Amém. A vida é uma maratona de testes. Você já parou para pensar nisso? Essa vida aqui é uma maratona de provas, de testes, de vestibulares. O primeiro teste que eu e você passamos na vida é o teste uterino. É aquele teste de você sobreviver no útero da sua mãe. O segundo teste é o teste do pós-natal. É o teste depois que você nasce. Você é uma criança indefesa. Se tua mãe se esquecer um pouco de você, você morre por falta de comida, por falta de água, engasgado. É o teste do pós-natal. Graças a Deus todos vocês aqui já passaram por esse teste. O teste uterino, o teste do pós-natal, e venceram. Depois vem o teste da infância. Que perigo a infância. Uma criança com energia que aprende a andar e correr, mas não tem um juízo ainda, não tem a responsabilidade de um adulto. Que perigo, que perigo. Você já passou por isso. Você está de carro, numa das vilas da cidade, está indo devagar de carro, uma criança pequena, só de shorts, ela passa correndo na frente do carro, correndo atrás de uma bola, de um cachorro, de alguma coisa. É o teste da infância. Você, graças a Deus, vocês sobreviveram também a esse teste. Depois vem outro teste, o teste acadêmico. Você aprender a ler e a escrever. A maioria de vocês passou por esse teste, conseguiu aprender a ler e a escrever. Você foi à escola, passou pelo o teste acadêmico, que é o teste que desenvolve e prova nossa capacidade de desenvolver o nosso raciocínio, o nosso nível de conhecimento. Depois vem o teste social. Aí a maioria de vocês também já passou, alguns não. Aprender a conviver com pessoas imperfeitas como você, sem ficar estressando o tempo todo. Conseguir ser amigo e amigável, ter amigos, preservar essas amizades. É o teste social. Quem não passa por esse teste sofre muito nessa vida. Pessoa que não tem amigos é uma pessoa que tem grandes dificuldades. O ser humano foi criado para ter amigos e amizades. É o teste social. Depois vem o teste profissional. Descobrir qual a sua vocação. Descobrir qual a sua vocação e desenvolvê-la, para não ser medíocre, para não ser apenas um pastor, mas ser um bom pastor, para não ser apenas um dentista, mas ser um bom dentista, para ser não apenas um jornalista, mas um bom jornalista. É o teste acadêmico. Depois tem o teste financeiro. Você vai crescendo, vem o teste financeiro. Você tem que se emancipar de papai e mamãe. É ruim, é triste ficar dependendo de papai e mamãe. É uma coisa que o ser humano, enquanto ele não consegue isso, ele não tem o senso de realização. É o teste
financeiro, emancipar-se do papai e da mamãe. Depois vem o teste emocional, aprender a conviver com alguém ou conviver sozinho, como solteiro. É o teste emocional. Tem vários testes nessa vida, essa vida é cheia de testes, mas o teste mais difícil, na minha opinião, é o teste do crepúsculo da vida, é o teste da velhice, é o teste quando você percebe, novo ou velho, você percebe que tua vida está chegando ao fim, você percebe que você tem poucos dias, poucos anos. Esse é o teste mais difícil, é o teste, o fim da sua vida útil, profissionalmente falando. Como encarar esse negócio? Eu estou me aposentando, a firma não precisa mais de mim, a firma não me quer mais. Como é que vai ser agora, sem um trabalho, sem ter que acordar cedo e ir para o trabalho? Quando você tem que encarar no teste do final da vida, você tem que encarar a perda de vários parentes e amigos. Quando você vai envelhecendo, começa a morrer irmão, começa a morrer pai, mãe, começa a morrer amigos queridos que estudaram com você, você vai perdendo amigos, parentes. É o teste do final da vida. Como é que você encara no teste do final da vida, ou o teste do final da vida envolve essa perda de parentes e amigos, envolve também várias limitações físicas, que impede você de fazer isso, de fazer aquilo, coisas que você tirava de letra quando era jovem, agora não pode mais fazer, porque tem um problema aqui, tem um problema ali, é difícil, você não consegue mais acompanhar a família, não consegue mais acompanhar os amigos, por causa dessas limitações físicas. É o teste mais difícil da vida, é o teste do final da vida, quando você tem limitação dos seus sonhos, dos seus projetos. Alguém vem e fala para você, vamos montar uma firma. Eu fiz uma pesquisa aí, e daqui 10 anos, olha, nós vamos estar muito bonitos, vamos plantar seringueira, em 10 anos a gente vai estar ganhando tanto. Você fala, estou com 75, 10 anos, não dá, eu não tenho esse tempo para esperar a tal da seringueira crescer. Teste do final da vida, as doenças, as fraquezas, as limitações, as perdas, a solidão. Olhe ao seu redor, olhe na sua família, olhe nessa igreja. Como que você vê pessoas idosas chegando no fim da vida, no crepúsculo dos seus dias, dos seus anos? Como que as pessoas têm terminado a sua vida? Vamos pensar em gente que não conhece a Deus. Vamos pensar em pessoas que não têm fé em Deus, pessoas que adoram ídolos, pessoas que adoram a si mesmos, pessoas que viveram só para si, para o seu dinheiro. Como que essas pessoas envelhecem? Como que essas pessoas passam pelo teste do final da vida? Quando eu paro para pensar nisso, eu lembro de vários idosos, mulheres e homens, que chegam no fim da sua vida reclamando do passado, reclamando do presente, reclamando de tudo. Eu vejo várias pessoas sem Deus chegando no final da vida, chorando por ter que deixar todos os seus bens, seus valores e seus amores. Eles não têm fé em Deus, a vida para eles é isso daqui, e eles conseguiram. Eu lembro da Hebe Camargo falando, Hebe, você está doente, está com câncer, o câncer voltou, você tem medo de morrer? Perguntaram para ela. Ela falou, eu não tenho medo. Mentira, eu acho que ela tinha sim, mas ela falou, eu não tenho medo, eu tenho dó. Por que ela tinha dó? Porque ela tinha uma mansão, ela tinha dinheiro no banco, ela tinha dinheiro para viajar, para dar festas, ela tinha fama, e ela via que a vida estava arrancando ela de todos os seus tesouros, e ela não tinha nada para a vida eterna, pelo qual esperar e aguardar. Olhe para pessoas que não levam Deus a sério quando chegam no final da vida, chegam brigando com os filhos sobre o jeito de administrar os bens da família, chegam amedrontados, apavorados diante da proximidade, da certeza da morte, do cemitério, de uma vida eterna que para eles é algo que eles nem sabem se tem vida ou não lá. Como é que você pretende chegar nos seus dias finais? Como é que você pretende passar por esse teste pior, que é o teste dos últimos dias de vida? Como você espera terminar a sua vida, querido ouvinte? Como serão os seus últimos anos? Desespero, revolta, frustração, reclamação, amargura, medo? Em Hebreus capítulo 11, versículo 21, Deus está lhe dizendo que você precisa buscar a fé que agrada a Deus.
essa fé forte e firme, essa convicção de que Deus existe, que Ele é bom, que Ele recompensa aqueles que humildemente se aproximam e se submetem ao seu governo, aqueles que humildemente se aproximam dEle e se submetem a seu plano de amor e salvação por nós através de Cristo Jesus, reconhecendo que Cristo, só Jesus pode perdoar nossos pecados, nos religar a Deus, nos recolocar e reconciliar com a família de Deus, para que a gente possa, não só nessa vida, mas na outra vida também, estar junto com o Pai e todos os seus filhos. A fé que agrada a Deus, ela é a única coisa que pode dar a você aquilo que Hebe Camargo, com toda a sua fama e todo o seu dinheiro, não tinha. A fé que agrada a Deus, a fé forte e firme em Cristo Jesus, na salvação que só Ele pode oferecer e conferir a nós. Essa fé é capaz de levar você a chegar no fim da vida cheio de esperança, cheio de fé, cheio de gratidão, de louvor e de adoração. Por isso que Deus dá aqui para nós o exemplo de Jacó. E Deus fala: olha para o fim da vida de Jacó, pode ser o seu fim de vida assim também. Ele é um exemplo para você, é um exemplo para mim. O texto ensina 3 coisas sobre Jacó. Jacó, por causa da sua fé no Deus maravilhoso, ele terminou a sua vida abençoando seus filhos. Jacó terminou a sua vida não reclamando, não chorando, não com medo, com pavor, mas ele terminou a vida abençoando os seus filhos. Ele terminou sua vida na fé, na graça de Jesus Cristo. Ele terminou sua vida cantando: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé, o meu amor, estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor, não nas coisas, não nos bens materiais, não na minha inteligência. Minha fé, a base da minha vida está focada em algo maior. Eu estou sobre a rocha que é Jesus Cristo. Ele terminou a vida, diz o versículo, Hebreus 11, 21, pela fé Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. José, por causa da sua fé no Senhor, ele terminou a vida não reclamando, mas abençoando, não dando trabalho, mas sendo bênção. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 48, vamos ler esse texto maravilhoso, que relata Jacó no final da sua vida, de cama, recebendo os seus netos e abençoando a eles. É a palavra de Deus, vamos ler com toda atenção, com toda calma. Eu escolhi não colocar esse texto no PowerPoint, porque eu quero incentivar você a trazer sua Bíblia, a palavra de Deus, você aprender a abri-la. Faça isso agora, Gênesis 48. Se a pessoa ao seu lado não tem uma Bíblia, compartilhe com ele, com ela, e vamos ler juntos. Gênesis 48, versículo 1. O texto de Hebreus, lá no Novo Testamento, fala que José terminou a vida abençoando seus filhos. Está aqui o texto, em Gênesis. Olha quando isso aconteceu, como aconteceu. Eu leio, vocês acompanhem. Deixa a sua imaginação criar o quadro desse vô morrendo, mas abençoando os seus filhos, não reclamando, não chorando, não com medo da morte, mas encorajado no Senhor. Algum tempo depois, disseram para José era um homem poderoso agora, filho de Jacó. Falaram: José, o seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram ao velho Jacó: Jacó, o seu filho José veio vê-lo. Israel, que é o Jacó, reuniu suas forças e assentou-se na cama. Ele estava de cama, gente, mas ele reuniu forças para se assentar na cama e receber seu filho. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois,
os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus, serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Olha o que ele diz agora no versículo 7. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, e eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses 2 baixinhos aí? Respondeu José, seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Então o vovô pede que o filho traga os netos. Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos do vovô Jacó, chamado Israel aqui, já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E então Israel, disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, meu querido filho. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, seu pai, e Manassés, o seu filho, à sua esquerda, perto da mão direita do seu pai Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal através dos anos, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ele não gostou. Por isso ele pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, o mais velho, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, o velho Jacó, chamado aqui de Israel, disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Irmãos, Jacó terminou sua vida acamado, enfermo, doente, vendo a morte chegar, já cego, mas ele estava naquela cama fazendo o quê? Abençoando seus filhos, abençoando seus netos. E ao fazer isto, o velho Jacó, ele está revelando que na sua velhice, na sua fraqueza, no tempo pior, no teste pior da vida, ele estava firme na sua fé em Deus, ele estava firme na sua fé nas promessas de Deus, ele era agradecido, ele tinha certeza da provisão de Deus através da vida. Que gostoso chegar no fim da vida com gratidão no coração, abençoando os parentes, e não reclamando, e não amargurado, e não revoltado, mas que gostoso chegar ao fim da vida com essa fé, com essa segurança, que Deus esteve comigo até aqui, e Ele vai estar com você, meu filho, Ele vai estar com você, meu neto. Continuem firmes, não desistam desse caminho. Do seu pai Isaque, o velho Jacó recebeu o testemunho, a promessa e a bênção.
E esse testemunho, promessa e bênção, ele recebeu, ele ouviu, ele creu, ele experimentou, ele viveu todos os dias. E agora ele passava isso para os seus netos. Assim é a vida cristã. Assim é a vida cristã. O que a gente recebe de Deus através dos anos, a gente passa para os filhos, passa para os netos. A vida cristã é receber para dar. O problema com alguns de vocês é que vocês estão só recebendo, não estão dando nada. É um problema quando o crente não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, não ajuda ninguém, formalmente, informalmente. Não tem ninguém com quem você liga para, estou orando por você, eu posso passar para tomar um café e te orar juntos. Se você não faz isso com ninguém, você está só recebendo. Você é como o mar morto e você fica estéril, nada cresce na sua vida, você só recebe e daí você fica crítico, porque você só vem no culto domingo à noite para receber alimento, mas durante a semana você só pensa em trabalhar, ganhar dinheiro, se divertir. Não é bênção para ninguém. Isso aí já é um outro ponto que eu estou fazendo aqui. Você precisa se misturar com o povo, misturar com as ovelhas, cheias de defeito e carrapicho, não ficar criticando elas, mas abençoá-las, ensiná-las através de exemplo, de amor. Você precisa estar junto do povo e passando o que você recebeu aqui. Tem alguns irmãos aqui dessa igreja, irmãs dessa igreja, eles anotam o sermão de domingo, e quando o sermão fala o seu coração, sabe o que eles fazem? Eles reúnem os funcionários da sua pequena empresa, e eles falam, antes de começarmos a trabalhar, eu queria falar para vocês o que o pastor pregou lá ontem, tocou meu coração, que toque o coração de vocês aqui. Olha que bênção. Eu sei de pelo menos 2 pessoas nessa igreja que faz isso regularmente. Nós precisamos, a vida cristã é essa dinâmica, não pode ficar só querendo receber, só querendo atenção do pastor, querendo atenção do membro, querendo atenção da liderança da igreja, querendo cargo, querendo isso, você precisa dar, você precisa servir, precisa amar, precisa se misturar com gente que você considera talvez chato. Vai lá, Jesus morreu por eles, você precisa também aprender a amá-los. E nessa dinâmica de você abençoar e ajudar os fracos, os chatos, você vai ser ricamente abençoado. Mas vamos voltar aqui ao exemplo de Jacó. Ele termina a sua vida na pior fase da vida, quando ele já se aposentou, a firma já não quer mais ele, quando ele já não consegue acompanhar mais nem nos almoços e jantares, ele está cheio de limitações, não tem mais o que sonhar, agora é aguardar a morte, mas ele não está apavorado, ele está feliz, está alegre, ele está abençoando os seus netos. Aquilo que ele recebeu do Senhor está passando para frente. Jacó terminou a vida abençoando os seus filhos. Segundo lugar, Jacó terminou a vida adorando a Deus. Olha que beleza. Capítulo 11, versículo 21, Hebreus. Vamos ler juntos comigo este verso mais uma vez. Jacó terminou a vida adorando a Deus. Leia comigo, igreja. Leia bem alto. Eu quero saber, você está ligado? Ok, então vamos ler juntos este verso mais uma vez. Vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Tem gente que termina a vida reclamando, lembrando só das coisas ruins. Eu te falar, se o Jacó fosse dado a reclamar, ele tinha muita coisa da qual reclamar. Ele podia reclamar do seu pai, da sua mãe, Isaac e Rebeca. Os dois não foram pais perfeitos, criaram problema para ele, criaram problema para o seu irmão. Seu irmão não foi, seu irmão era difícil, seu irmão, ele era um irmão meio violento, perigoso. Seu irmão o jurou de morte. Ele podia ficar reclamando a vida toda, traumatizado, indo no psicólogo, caso eu tenho um pai complicado, eu tenho um irmão perigoso. Ele poderia reclamar do seu tio sogro, Labão. Ele foi morar com Labão, ele teve que correr do irmão, ele foi morar com o tio dele, lá ele se apaixonou pela prima, ele casa com a prima, mas esse tio era safado, esse tio era aproveitador, e abusou dele, financeiramente, queria roubá-lo, roubou dele também. Ele podia passar a vida reclamando, 14 anos trabalhando para esse tio que só sugou. Ele podia passar a vida reclamando daquele anjo que encontrou com ele e o feriu na coxa, no nervo da coxa, e deixou ele manco pro resto da vida. Ele podia reclamar, olha o que Deus fez comigo, eu ando agora que nem um aleijado e tal. Ele podia reclamar disso. Ele podia reclamar dos seus próprios filhos, que mentiram para ele.
e o afastaram do seu filho favorito, que era o próprio José, e falaram para ele que o filho dele tinha sido atacado e morto por uma fera do campo. E esse homem, ele chorou como se o filho tivesse morto, mas o filho não estava morto, era mentira dos irmãos. Ele podia ficar reclamando no seu leito de morte, na sua velhice. Ele podia ser um poço de lamentações, como alguns velhos são. E ele reclama um pouquinho. Você viu que no texto que nós lemos, ele reclama no versículo 7. Ele fala para o seu filho José: quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Era a esposa querida dele. Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Sim, no versículo 7 ele reclama, ele fala de uma coisa ruim que marcou a vida dele. Ele amava essa mulher, ele trabalhou 14 anos para poder casar com essa moça. Mas logo, no versículo 7, 8 e 9 e 10 e 11, ele começa a lembrar de coisas boas, e aquele velho para de resmungar e começa a abençoar e falar de bênçãos que Deus deu para ele. No versículo 11, ele fala assim: José, não estou acreditando, é você, seus filhos. Ele fala: nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede o privilégio de ver também os seus filhos, os meus netos. Era como se Jacó estivesse dizendo: como que Deus é maravilhoso, como o nosso Deus, Ele é bom, a sua graça, a misericórdia nos conduz muito além daquilo que nós podemos imaginar. Para mim você estava morto, para mim a mentira dos seus irmãos era verdade, eu nunca mais ia ver você, eu chorava, eu orava, eu clamava que o Deus me consolasse, eu jamais imaginava que Deus era poderoso para me devolver você, e Ele me devolveu, e eu estou aqui não só vendo você, José, eu estou vendo seus filhos também. Que Deus bom é esse o nosso Deus. Jacó termina a sua vida adorando a Deus, falando a bondade do Senhor, não reclamando, não frustrado, não se lamentando, não querendo chamar atenção para si. Oh, a família tem dó de mim, eu sou um velhinho que vocês precisam me paparicar, eu sou carente. Não, ele termina a vida abençoando os outros, adorando a Deus. Que gostoso estar perto de um velho que abençoa e que adora a Deus, que é grato, que vê, já que no presente ele tem limitações, mas ele olha para o passado e fala: eu não vou esquecer, quando eu tinha saúde, Deus estava comigo e Ele me deu muitos privilégios. Eu viajei, eu comprei, eu vendi, eu trabalhei, eu louvo a Deus pelas bênçãos do passado. Agora não posso, eu estou numa fase, eu estou morrendo, agora não posso, tenho limitações, mas eu sei que esse mesmo Deus do passado, Ele vai me levar para um futuro glorioso. Eu estou na fase de transição, estou no meio da ponte, mas eu não fico resmungando, porque eu tenho fé firme em Deus, em Cristo Jesus, meu Salvador. O que mais? O texto fala que Jacó terminou sua vida abençoando, adorando a Deus. Terceiro e último lugar, Jacó terminou sua vida apoiado em seu cajado. Jacó terminou sua vida apoiado em seu cajado. Vamos ler o verso outra vez. É o que o verso diz, não é? 3 coisas o verso nos diz. Leamos, igreja, mais uma vez, vamos lá. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou apoiado na extremidade do seu cajado, do seu bordão. Não conseguia ficar em pé mais sozinho, talvez labirintite, fraqueza nas pernas, precisava apoiar ali no seu cajado. Esse bordão, esse cajado, tinha um significado muito especial para Jacó. Esse bordão, esse cajado era símbolo da sua história, da sua identidade de peregrino. É o que diz Gênesis 32:10. Cedo na vida, o Jacó teve que sair de casa correndo. E ele teve que sair correndo. E quem sai correndo não dá tempo de fazer a mala. Ele levou apenas a bênção do pai e o bordão, o cajado. É a única coisa, ele saiu de casa correndo com a bênção do pai no coração, que representava a bênção de Deus, e com o cajado na mão. Não deu para fazer a mala, não deu para pegar nada, não deu para juntar nada, fazer uma poupança, não deu. Saiu como um peregrino, meus irmãos. Nenhum dinheiro, nenhum emprego, nenhuma garantia, apenas um bordão e a misericórdia do Senhor. E eu já descobri que isso é mais do que suficiente.
Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que se encontra nessa situação. Você perdeu tudo. Só sobrou talvez um bordão. E a misericórdia do Senhor. Fica firme, meu irmão. Isso é suficiente. Essa misericórdia do Senhor é poderosa para te levar muito além daquilo que você imagina. Talvez alguns de vocês já experimentaram isso e já estão vendo. Olha, tem um irmão aqui da nossa igreja que falou para mim: pastor, eu perdi tudo o ano passado, mas eu sou mais rico hoje sem aquilo tudo do que eu era quando eu tinha tudo aquilo. Deus é mais real na minha vida agora. Eu conheci essa igreja, eu conheci essas famílias, eu conhecia o evangelho, eu sou rico. Mas esse bordão era o símbolo da sua história, da sua identidade. Esse bordão também era símbolo da proteção e da providência abundante de Deus através dos anos na vida de Jacó. Isso fica claro em Gênesis 32, 9 e 10, quando muitos anos depois, o Jacó, ele olha para trás, ele vê quando ele saiu da sua casa sem nada, e ele faz uma avaliação, como Deus foi fiel, como Deus foi maravilhoso, e operou milagres, abriu portas, e hoje ele tinha tanto. Deixa eu ler para você esse verso, Gênesis 32, 9 e 10, fala assim: então Jacó orou: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volta para a sua terra, e para a dos seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo, Senhor. Quando eu atravessei o Jordão, saindo de casa correndo, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora, voltando muitos anos depois, eu possuo 2 caravanas, 2 famílias, gados, eu possuo tanta coisa. O Senhor tem sido muito bom para mim. Jacó terminou sua vida abençoando, adorando a Deus, apoiado no seu bordão, símbolo da sua identidade, símbolo da providência e proteção do Senhor. Ouvinte, deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante na vida a gente começar bem. É muito importante na vida profissional começar bem. É muito importante na vida espiritual começar bem. É muito importante na vida espiritual, na vida acadêmica, na vida matrimonial, você começar bem e continuar bem. Por anos, fidelidade. Mas eu estou aqui para te dizer que mais importante do que começar bem e continuar bem é terminar bem. Eu sei da história de alguns pastores, para não falar de membros de igreja, que começaram bem, foram bem por um tempo, mas na velhice, quando eles se aposentaram, não queriam mais ler a Bíblia, não queriam mais ir na igreja, caíram em amargura, caíram em pessimismo, falta de fé. Que isso não aconteça com você, cristão. É importante começar bem, é importante continuar bem, mas muito mais importante é terminar bem. A Bíblia fala sobre Saul, ele começou tão bem, ele foi bem por um tempo e terminou mal. A Bíblia fala sobre Salomão, começou maravilhosamente bem. Tem uma parte da vida de Salomão que é um exemplo para nós da graça, da misericórdia, do poder de Deus, mas ele termina mal. A Bíblia fala sobre Ananias e Safira, a Bíblia fala sobre Sansão e outras pessoas que começaram bem, com a bênção de Deus, com oportunidades que outros gostariam de ter, eles tiveram, mas eles no caminho bobearam, no caminho perderam o foco, perderam a fé, sei lá mexeram com o pecado é uma desgraça, ele atrai a gente, ele é gostoso, mas ele escraviza a gente, e ele não paga aquilo que ele promete pagar, e deixa a gente na miséria espiritual, e a gente acaba perdendo as bênçãos do Senhor. Se tem alguém aqui hoje, nessa situação, acorda tu que dormes, peça de Cristo Jesus força, poder, libertação, para você não só começou bem, continuar bem, mas terminar a vida bem, abençoando seus filhos, chegar nos últimos dias da sua vida, você vê que a morte está chegando, a pressão está subindo, a diabetes está estourando, você vê que não tem, o médico não tem mais nada para te dar, ele só dá uns paliativos, você vê que a vida está chegando ao fim, que você chegue nesse fim, abençoando seus filhos,
abençoando a sua família, deixando um bom testemunho, adorando o seu Deus, não só acreditando em Deus, mas adorando a Deus com entusiasmo, com uma fé redobrada, que as pessoas que te visitem falem: que bonito a fé daquele irmão. Que você chegue no final da sua vida apoiado no seu cajado, a sua história de experiências com Deus, que te lembram, que te dão a certeza de que você é um peregrino aqui nessa terra. Esse mundo que vive para o materialismo não é o seu mundo. Esse mundo que vive para a carnalidade, que vive para os prazeres, não é o seu mundo. A sua experiência é uma experiência de discípulo de Jesus Cristo. Você viveu na contramão da música, da cultura, das festas, do carnaval desse mundo. Você tem sido esse cajado, você é apoiado sobre ele, sobre essa experiência de fidelidade, vai revelar que Deus tem sido fiel com você através da sua vida. Você vai olhar para trás com os seus 60, 70, 80 anos, 90 anos, e vai poder falar para sua esposa, se ela estiver viva ainda, vai poder falar para os seus filhos, para os seus netos: olha, o Senhor, quando eu tinha 15 anos eu entreguei minha vida a Cristo, foi meu caso, e depois aos 20 anos Ele me deu o privilégio de casar, de ter família, Ele abriu portas para eu estudar, Ele abriu portas para eu ministrar a palavra, eu cortei grama, eu lavei cozinha, eu trabalhei de babá, eu fiz de tudo, minha esposa foi faxineira, fez tudo, mas o Senhor foi fiel, e Ele foi abençoando, e Ele nos levou muito além do que nós imaginávamos e pensávamos. O Senhor foi fiel. Agora eu estou chegando no fim, eu passei o bastão para outros, eu passei o bastão para o pastor Cássio, o pastor Renato, o pastor João, o pastor Zeca, eu passei, mas o Senhor tem sido fiel, e eu não me esqueço das demonstrações do poder, da graça de Deus. E se Deus, que a quem eu entreguei a minha vida aos 15 anos, foi fiel nesses últimos 60 anos, não é agora que Ele vai me abandonar. Já que a bondade do Senhor, enquanto eu crio de coração no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, a sua bondade e misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida, então eu posso dizer, agora no fim, perto da morte, eu posso dizer que eu tenho a certeza absoluta que eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade, para todos sempre, porque Ele é um Deus fiel. Se Ele cuidou de mim nessa vida, Ele certamente não vai me desapontar agora na vida por vir. Conforme diz o Salmo 48:10, que este Deus, o nosso Deus, para todo sempre, Ele será o nosso guia até o fim, até a morte, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Como que você vai chegar e enfrentar e encarar os dias finais da sua vida? Irmã, irmão, você vai ser aquele velho que vai resmungar, vai reclamar, vai lamentar, vai ficar chorando, vai ter medo, vai ter síndrome do pânico da morte, porque não investiu na sua fé, não desenvolveu relacionamento com Jesus Cristo, o único líder que declarou com autoridade: eu sou a ressurreição, a vida, ainda que alguém morra, que alguém crê em mim, ainda que morra, viverá. Você não tem essa certeza, vai chegar no fim da vida sem a certeza da sua salvação? É assim que você vai chegar? Não, por favor, não faça isso. Deus te trouxe aqui para te dar esse recado. Creia, seja sábio, não desperdice a sua alma, não troque a sua alma por causa de alguns prazeres e planos e valores momentâneos e passageiros desse mundo. Que adianta o homem ganhar a vida toda e perder a sua alma? Hoje mesmo, fala: Senhor Deus, me salva, me transforma. Jesus, eu quero crer em Ti, me ajuda, me dá fé, eu quero confiar no Senhor e quero ver esta fé crescendo através dos anos, para que eu chegue no final da minha vida como Jacó, abençoando, adorando, lembrando da Tua providência, da minha identidade, com certeza de que o céu é a minha morada final, meu destino final. Há pouco tempo atrás eu vi uma coisa muito bonita. Quando eu era estudante lá nos Estados Unidos, na faculdade, tinha umas músicas bonitas que nós cantávamos, e a gente canta até no Brasil também essas músicas, escritas por um casal chamado Bill e Gloria Gaither. Bill e Gloria Gaither. Quando eu estava na faculdade, 30 anos atrás, não, 30 anos atrás. Quando eu estava na faculdade, 30 anos atrás, eles já eram velhos, idosos,
cabelo branco, ela vovozinha. O legado deles, a história deles era muito bonita. Eles foram um casal muito usado por Deus na área de música. Eles compunham, eles gravavam, eles formavam grupos de música e depois liberavam esses grupos para abençoar a igreja americana. Eles se preocupavam com músicos que fizeram sucesso, tiveram um ministério, mas agora estavam na pobreza. Eles adotavam esses grupos e essas pessoas e cantores e os abençoavam com uma aposentadoria decente. Eles tinham esse ministério na área da música. Quando eu estava na faculdade, eles eram velhinhos. Recentemente, eu vi falar que eles não morreram. E alguém passou para mim um vídeo deles dois, mais velhos ainda, bem velhinhos, cantando uma música que eles escreveram quando eles eram jovens. Você conhece essa música? Nós vamos cantá-la daqui a pouco, por isso o grupo pode subir já. A música diz: Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E daí a última estrofe fala: e quando enfim chegar a morte, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Eu fui na internet e procurei ver a história deste hino, que esse casal bem velhinho escreveu quando eram jovens e agora estão cantando este hino bem velhinhos. E a história é a seguinte: quando a Glória, a esposa, estava grávida do terceiro filho, a gravidez não estava fácil, ela estava com alguns problemas. O seu marido teve uma doença rara chamada mononucleose infecciosa. Então ela já estava fragilizada, o marido agora caiu de cama. Para piorar a situação, houve na igreja deles, que eles pastoreavam, uma fofoca, uma difamação, uma acusação falsa, que os machucou muito. Só muito mais tarde aquilo foi revelado, foi inventado, que era uma mentira, era uma difamação. Mas aquilo, ela grávida, o marido com essa doença de cama, a igreja com esse problema sério, difamação, acusações. E ela falou, bem naqueles dias, o sistema educacional americano estava indo para o brejo. Um princípio existencialista que fala Deus está morto, estava sendo muito difundido nos anos 60 nas faculdades americanas. Além disso, o problema com drogas e racismo estava se crescendo, explodindo nos Estados Unidos, juntamente com esse ateísmo. E ela foi tomada, na sua gravidez, ela foi tomada por pânico, por medo, medo do presente, medo do futuro, medo de ter essa criança. E ela, apavorada, perdeu a sua paz, perdeu a sua fé. E ela estava na sala de casa, o marido no quarto, deitado. E ela falou, eu não orei, eu não estava orando. Mas naquela sala, o Espírito Santo de Deus me visitou. E de repente, Ele começou a tocar meu coração com uma paz inexplicável. E foi como se Deus, através da pessoa do Espírito Santo, fosse conduzindo meus pensamentos a fidelidade do Senhor, a sua bondade, o seu poder. E Deus foi transformando aquele pânico dela numa calma, numa paz, numa serenidade que só Deus pode dar. Deus a assegurou naqueles momentos dessa experiência gostosa com Deus. Deus a assegurou que o futuro da vida dos Estados Unidos, da vida do seu filhinho, da vida do seu marido, da vida da sua igreja, que o futuro da Gloria Gator estava nas mãos de Deus, que tudo iria dar certo, que ela não precisava se apavorar, ela apenas precisava continuar crendo, confiando, descansando no poder de Deus. E ela sentou no piano e escreveu essa música, certamente é dado por Deus para ela, porque Ele vive. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz Ele sofreu por meus pecados, mas do sepulcro Ele saiu. E o sepulcro agora vazio está, porque o meu Jesus venceu o meu pior inimigo, a morte. Porque Ele vive,
eu posso crer no amanhã, por causa de Jesus Cristo na minha vida. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E eu volto a repetir para você: e quando enfim chegar a hora do teste mais difícil da vida, os últimos anos, os últimos dias, as últimas semanas, e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, erga a sua mão onde você está, entregue a sua vida enquanto a igreja canta essa música. Fala: Senhor Jesus, eu quero ser teu, me aceita, me perdoa, me lava no teu sangue. Eu quero ser como Jacó, eu quero ter uma fé firme que me conduza à velhice com vitória, que me conduza ao céu com a tua bênção. Cantemos. Porque
Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela sua morte, sua ressurreição. Oh, Senhor, louvado seja teu nome por todos aqueles aqui hoje à noite que creem no Senhor. Oh, Deus, louvado seja teu nome. Obrigado por teu amor, obrigado por tua graça. Querido Deus, há alguém aqui entre nós, Pai, que ainda não te conhece, que ainda não se rendeu, Senhor, a ti. Toca esse coração, Senhor. Tem misericórdia dessa vida. Quebra, Senhor, essa paixão pelo pecado. Quebra esse orgulho, Senhor. Quebra essa vaidade. Dê para essa pessoa vontade de ser seguidor, de ser servo, de ser discípulo de Jesus Cristo. Dê para essa pessoa a convicção dos seus pecados. Dê para essa pessoa, Pai, uma chateação, uma tristeza enorme, porque ele tem vivido para si mesmo, ela tem vivido para si mesmo e não para a tua glória. E dê para essa pessoa, Pai, visão do Cristo crucificado, Jesus Cristo, nosso querido e amado Senhor, Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que criou todas as coisas, que se fez homem, veio aqui, nos amou, nos convidou ao arrependimento, nos desafiou ao arrependimento, morreu na cruz por nós, perdoou os nossos pecados. Dê para essa pessoa visão de quem Cristo é. Dê para essa pessoa um respeito muito grande por Jesus Cristo, um amor, uma fé nele, e que essa pessoa possa se entregar, Senhor, e fazer parte da tua família e se unir conosco, que não somos anjos, não somos santos perfeitos, nós somos pecadores, pecadores perdoados por tua graça, pecadores que se arrependeram, que querem o Senhor Jesus mais perto, que querem sua graça, seu perdão, seu amor. Senhor, continua a tua obra em nossas vidas, continua falando conosco nessa semana. Senhor Deus, vai na nossa frente e ajuda que nessa semana nós possamos não só viver e sobreviver, mas que nós possamos, Pai, nos aproximar mais de Ti pela fé, e te experimentar, e te conhecer, Senhor, e provar que o Senhor existe, que o Senhor é bom, que o Senhor é real, e que ilusão não é essa fé em Ti, ilusão é essa vida do pecado, ilusão é essa vida da nossa sociedade, são os valores da nossa sociedade que promove na televisão, isso é ilusão. Oh Deus, continua a tua obra, abençoa essa igreja, fortalece, para que nós possamos crescer, Senhor, fortes e firmes na tua palavra, e levar essa palavra, Senhor, para os vários bairros dessa cidade, para as cidades ao nosso redor, levar esse evangelho através de missionários, de pastores, para várias partes desse mundo. Isso nós pedimos, isso nós desejamos, e sabemos que pelo teu poder podemos fazer, porque essa é a tua vontade, em nome de Jesus, amém, amém.